série, então, que eu vou começar na escola dominical, ela é baseada num livro que eu vou falar para vocês já já sobre ele, né? E é muito interessante e a minha intenção é de que nós possamos, de fato, refletir sobre a nossa própria vida, né, em particular, mas, de modo geral, nós refletimos sobre a igreja, se de fato nós temos sido a igreja que Cristo deseja que nós sejamos. Por que isso, irmãos? Porque às vezes nós podemos cair no comodismo, né? Nós podemos cair naquilo que nós chamamos de mesmice, né? A gente pode acabar, dia após dia, nos acostumando em simplesmente vir e ir, e a gente acha assim, não, está tudo bem, está tudo normal, a gente está cumprindo o nosso papel, e por aí vai, né? E nós precisamos, então, de vez em quando, refletir sobre, de fato, se nós temos sido aqueles crentes, né, ou aqueles cristãos que Deus deseja, e se nós, de fato, estamos sendo a igreja que o Senhor deseja que nós sejamos verdadeiramente, tá? Vamos orar, então, mais uma vez, pedindo a bênção de Deus sobre nós. Pai, nós louvamos o Teu santo nome, Senhor. Te bendizemos, te damos graças, ó Pai, por Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor seja conosco, que o Senhor possa falar aos nossos corações nesta manhã, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja bem-vinda, viu, Bebel? Comeu muito pão de queijo? Ixi, então tá bom. Vamos lá, irmãos. Então, o livro, né? Eu acho que você nem vai encontrar mais com essa capa, né? Um livro que eu tenho lá um pouco mais antigo, uma impressão um pouco mais antiga, mas você vai encontrar isso na editora Fiel, talvez você encontre também em Kindle, né? Então o nome do livro é esse mesmo, né? 9 marcas de uma igreja saudável. A gente fala muito sobre as marcas da igreja, né? E a gente, quando faz catecúmenos, quem fez catecúmenos sabe do que eu estou falando, para encontrar, de fato, uma igreja verdadeira, você precisa encontrar nessa igreja pelo menos 3 marcas, né? Aqui nós vamos falar de 9. Então, pelo menos essas 3 marcas nós encontrarmos, ali nós vamos ter uma igreja verdadeira. Alguém sabe quais são essas 3 marcas? Quem fez catecúmenos aí, recentemente? Tem aluno meu escondendo assim, dizendo, não sou eu não. Opa! Quais são as 3 marcas? A pregação fiel das Escrituras. Não é só a pregação da Bíblia, é a pregação fiel das Escrituras. O que mais? O Espírito Santo, com certeza. Mas qual é a segunda? A administração correta dos sacramentos, que são a ceia do Senhor e o batismo, e a disciplina eclesiástica. É uma marca de uma igreja verdadeira, tá? Então, a disciplina faz parte dessa marca. Aqui nós vamos ver, então, 9 marcas nesse livro. A pregação expositiva, teologia bíblica. A igreja, então, precisa pregar o evangelho. Ela precisa ter um entendimento bíblico da conversão, um entendimento bíblico da evangelização, um entendimento bíblico da membresia da igreja. Ela tem que ter disciplina bíblica, tá? Ali é bíblica, né? Disciplina bíblica, interesse pelo discipulado e crescimento, e também nós vamos falar um pouquinho sobre a liderança bíblica na igreja, tá? Então, primeiramente nós vamos falar hoje sobre essa questão da pregação expositiva. Mas a pergunta que eu quero lançar de início aqui aos irmãos, o que de fato torna uma igreja saudável? Quando você pensa numa igreja e você pensa assim, essa igreja é uma igreja boa, o que você pensa? Um de cada vez, gente, para não criar tumulto. Comunhão, o que mais? Testemunho. O que você pensa numa igreja boa? Fui numa igreja boa. Fiel nas Escrituras. Quem mais, Claudinha? Bem organizada, a Claudinha está dizendo. O que mais? Amorosa. Dona Antônia. Temente. Cristocêntrica. Harmônica. O que mais? Não discriminar os velhos. O que mais? A gente pensa muito em estrutura, né? Quando você vai numa igreja, você pensa na estrutura. Você pensa o quê? Bancos bons, não é?
tem que ter um bom som, tem que ter um bom microfone, né? Tem que ter boas cadeiras para você sentar, o departamento infantil tem que ser muito bem estruturado, tem que ter ministério para os idosos, né, o Miguel? O que mais? Hã? Receptiva, né? Pensando mais na estrutura, a gente quer estacionamento, né? A gente quer banheiro bonito, chique, né? Para você ficar ali meia hora só no espelho, se embelezando, né? Ali no espelho, né? Aquelas coisas que às vezes nem em casa a gente quer que tenha na igreja, né? Dizer, não, a igreja tem que ter essas coisas e por aí vai, né? Então é pensando nisso que esse livro foi escrito, porque nós muitas vezes podemos cair no engano de acharmos que o que faz uma igreja boa são exatamente essas coisas. Estrutura, boa cadeira, bom microfone. A gente às vezes pensa muito nessa questão da comunhão, nós pensamos muito na questão da receptividade, nós pensamos então como é que nós podemos receber bem os nossos membros, e tudo isso faz parte, irmãos. Não estou dizendo que isso é errado, que isso não deve ser considerado, mas de fato esse livro vai trazer para nós que existem alguns outros aspectos que nós muitas vezes não observamos bem. Nós muitas vezes não olhamos para essas coisas como sendo coisas importantes, tá? Então a primeira delas que ele vai falar é exatamente sobre isso. A marca primeira de uma igreja saudável é a pregação expositiva, e eu vou tentar explicar para os irmãos o que significa isso durante a nossa aula de hoje, tá? Então, o Mark Dever, que é o autor desse livro, ele vai definir, então, a pregação expositiva como sendo aquela pregação que tem como alvo primordial do sermão aquela verdade salientada em uma passagem específica da Bíblia, tá? A gente vai poder entender isso melhor, tá? Então, o que ele está querendo dizer? Pregação expositiva é aquela pregação que fala sobre o texto, que traz as verdades que emanam do próprio texto, né? Tem até uma brincadeira que a gente faz entre pastores, né? Que a gente diz o seguinte: olha, eu tenho uma série de sermões lá que está prontinha, só falta eu arranjar o texto bíblico, né? Então tem gente que é assim, né? Ele tem já o sermão pronto, só falta o texto bíblico. Pregação expositiva não é isso. A pregação expositiva, a mensagem, a verdade, o ensino, ele sai da própria Escritura e não da cabeça do pregador, né? Não daquilo que ele imagina, não daquilo que ele quer falar, tá? Além disso, então, o Mark Dever, ele vai dizer que a pregação expositiva é pregar estando a serviço da palavra. Pressupõe a crença na autoridade das Escrituras, a crença no fato de que a Bíblia é realmente a palavra de Deus. Então, quem prega expositivamente, ele tem por ciência de que a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus em tudo. Ele não busca, então, colher aqueles textos, ele não foge daqueles assuntos difíceis, né? E isso livra, inclusive, o pregador de ter aquela pregação de... como é que a gente fala, né? Quando a gente quer aquela carapuça, né? De repente a gente pensa assim, o pastor hoje está pregando, a carapuça serviu para mim. Não, a pregação expositiva, ela livra o pregador dessas preocupações, né? De que ele está pregando a palavra de Deus para um grupo de pessoas, ou para uma pessoa específica, né? Ele livra o pregador, por exemplo, irmãos, de repente ele ouvir algumas coisas durante a semana e dizer assim, agora eu vou fazer um sermão sobre tudo isso que eu ouvi aqui, e vou chegar na igreja domingo, vou falar sobre isso. Olha, fulano de tal está adulterando, fulano de tal é fofoqueiro, Bertano é assim, Bertano é assado. A pregação expositiva deixa o pastor em paz com relação a isso. Então ele não tem essa preocupação. Outra vantagem da pregação expositiva é que você não fica preocupado com o que você vai pregar domingo que vem, não é? Você já sabe. Qual é o próximo sermão? Os irmãos já devem ter visto. O próximo sermão é a passagem que a gente vai finalizar hoje. Então, é próximos. Então, já sei o que o pastor vai falar semana que vem. E o pastor também já sabe, né? Ela é mais trabalhosa? Com certeza ela é mais trabalhosa. Mas ela é mais fiel à Escritura. A pregação expositiva também livra o pastor e também a igreja
do medo de certos assuntos. Então, o pastor está simplesmente seguindo o texto. Ele não está buscando meios de atingir ninguém no sentido de atingir especificamente aquele grupo. Ele simplesmente está seguindo a Escritura. Então, se tem um texto difícil lá, se tem um sermão de Jesus, por exemplo, que é muito difícil, o pastor não tem que ter medo disso. E a igreja também não tem que ter medo de ouvir aquilo que Jesus está falando ou que os apóstolos estão falando, tá? Então, a primeira marca que a gente vê é exatamente isso. Então, nesse livro, o Mark Dever ele vai dizer o seguinte: o pregador, então, ele exerce um papel semelhante aos profetas do Antigo Testamento e aos apóstolos do Novo Testamento. Então, o que os profetas faziam? O que os profetas faziam no Antigo Testamento? Eles anunciavam o quê? A palavra de Deus. O que era um falso profeta? Hã? Qual era a diferença do profeta verdadeiro e do falso? O profeta verdadeiro, ele falava a palavra de Deus. E o falso? Ele não falava a palavra de Deus. Ele era enviado, então, o profeta verdadeiro, ele era enviado pelo próprio Deus. Ele falava as palavras de Deus. Você vai encontrar diversas vezes nos profetas, né? Assim diz o Senhor. E aí, então, vinha a palavra. Aqui entre nós, irmãos, vamos falar bem baixinho para ninguém ficar chateado. Às vezes era uma palavra boa. Hã? Ele sempre falava aquilo que era legal para o povo ouvir? Não. Ele dizia muitas vezes coisas difíceis, não é? Duras de serem ouvidas. Lembra que nós expomos aqui Malaquias? E Malaquias falava exatamente isso, né? Deus falava para o povo: eu queria que tivesse alguém que fechasse a porta da igreja para vocês não entrarem, porque eu repudio esse culto que vocês prestam. Eu tenho nojo disso daí. Você já pensou se de repente Deus mandasse um profeta aqui e falasse isso para nós? O que nós faríamos? Talvez a gente ia apedrejar o profeta, né? Dizer, você é um falso profeta. Você tem que falar coisa boa, rapaz. Você tem que falar aquilo que anima o meu coração, que me faz me sentir bem. Mas muitas vezes as mensagens dos profetas eram mensagens difíceis, né? Jeremias, por exemplo, chegou uma turma para ele e falou assim: olha, rapaz, ou você para de pregar isso daí, ou a gente vai jogar você num poço, né? Amós foi encostado à beira do templo e falaram para ele: olha, para de falar essas coisas, senão o negócio vai azedar para o teu lado. Você está pregando aí, esse negócio vai ficar ruim para você, rapaz. Para de falar essas coisas. Mas ele falava a palavra de Deus, ele trazia a mensagem do próprio Deus. Os apóstolos também faziam a mesma coisa. Eles estavam firmados na palavra de Deus, por isso eles não tinham temor. Eles não tinham medo de expor aquilo que Deus, então, tinha a falar ao coração do povo, tá? Então, o Mark Dever, eu estou aqui fazendo a citação dele, ele vai dizer assim: olha, encarregar alguém da supervisão espiritual de uma igreja, alguém que não mostra na prática um compromisso de ouvir e ensinar a palavra de Deus, significa dificultar o crescimento da igreja, permitindo, em essência, que ela cresça somente ao nível do pastor. A igreja se conformará lentamente à mente do pastor, e não à de Deus. E o que desejamos, o que anelamos como cristãos, são as palavras de Deus. Queremos ouvir e saber em nossa alma o que Ele tem dito. Então, o resumo aqui de Mark Dever, ele está dizendo o seguinte: olha, a igreja que não ouve a palavra de Deus expositivamente, só ouve aquilo que o pastor diz, ele vai se conformar a mesmo nível do pastor. E a gente vê muitas vezes isso, não é? Muitas pessoas que dizem: não, mas o pastor falou isso. Aí a gente às vezes fala assim: mas você já viu na Escritura se é isso mesmo? E às vezes a pessoa nem sequer imagina que exista um ensino contrário àquilo que ela está aprendendo, né? Então a gente precisa sempre ser levado àquilo que a Escritura fala, àquilo que a Escritura diz. Nós precisamos sempre ser incentivados à leitura e ao exame minucioso, então, da palavra de Deus, tá? Então, dentro disso, nós vamos perceber, então, que a palavra de Deus, ela tem um papel central no que diz respeito à saúde da igreja. E é isso, então, que Mark Dever vai mostrar para nós, né? A igreja, então, que não está centrada na palavra, ela vai sofrer danos, né? Ela não vai crescer saudavelmente. Se é que ela vai crescer, né? Ela não vai crescer com a saúde
que Deus espera. Então, o Mark Dever ele vai dizer 3 coisas que a palavra de Deus pode trazer a uma igreja. A primeira coisa, então, que ele vai dizer é que a palavra de Deus, então, ela dá vida. Então, preste atenção, eu separei aqui alguns textos, né, para que a gente veja. Você vai ver desde o início que o mundo foi criado a partir de quê? Da palavra. Deus disse, haja luz, e houve luz. Haja o primeiro dia, e houve o primeiro dia. Haja o segundo, e Deus foi falando e foi então ordenando todas as coisas. Então o mundo foi criado a partir da palavra de Deus, a partir daquilo que Deus fala, a partir daquilo que Deus ordena. Você vai ver que as promessas então de Deus, elas começam a surgir lá em Gênesis 3,15, exatamente a partir daquilo que Deus fala. Se você olhar Gênesis 3,15, você vai ver, porém inimizade entre ti e a mulher, e a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus está fazendo uma promessa, Deus está falando disso. E os irmãos sabem como é que foi o desenrolar disso daí. Os irmãos sabem quem era o descendente da mulher, os irmãos sabem quem era o descendente da serpente, e como na história do povo de Deus isso tudo se desenrolou. Mas tudo isso aconteceu a partir de quê, irmãos? A partir da palavra de Deus que criou todas essas coisas, né? Você vai encontrar, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 12, um pouquinho mais adiante, que Deus, por meio da sua palavra, ele criou também o seu povo. Lá você vai encontrar o chamamento de Abraão, quando Abraão diz, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por que nós estamos aqui hoje? Porque Deus em Abraão lançou essa palavra. Ele disse, as famílias da terra serão benditas em ti, Abraão. Então, por meio de Cristo, nós podemos ser considerados como filhos de Abraão. Mas onde tudo isso começou? Lá em Gênesis capítulo 12. Quando Deus, então, proferiu a sua palavra e deu vida, então, ao seu povo, né? Deu, vamos dizer assim, aquele start, né? Para que tudo, então, começasse. Você vai encontrar também a palavra de Deus sendo mencionada exatamente quando Deus chamou a Moisés para libertar o seu povo. Você vai encontrar lá em Êxodo 3, os versos de 4 a 6. Eu vou pedir aqui a Claudinha para ler para mim, por gentileza, Claudinha. Êxodo, capítulo 3, os versos 4 e 6. Ali você vai encontrar essa situação. O povo está escravizado, mas Deus, então, traz a sua palavra a Moisés, para que Moisés, então, libertasse o seu povo, né? Então, Deus traz a sua palavra a esse homem de Deus. Êxodo 3, os versos de 4 a 6. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Isso. Então os irmãos sabem depois o que aconteceu. Moisés foi enviado ao Egito e Deus então libertou o seu povo. Mas onde tudo isso começou? Começou exatamente quando Deus lançou a sua palavra a Moisés, dizendo, eu quero libertar o meu povo. Então isso traz vida ao povo de Deus. Nós vimos até semana passada então, que a palavra de Deus é revelada então nos 10 mandamentos. Quando você começa a ler os 10 mandamentos, você vai encontrar exatamente isso, né?
Estas são as palavras que Deus disse ao povo de Israel. E ali, então, você tem a descrição dos 10 mandamentos, né? E isso, então, os 10 mandamentos serviam exatamente como essa norma de vida, de amor, de felicidade. Os 10 mandamentos eram exatamente para que o povo andasse nos caminhos de Deus. Os 10 mandamentos serviam, caso o povo obedecesse a Deus, exatamente como um caminho de integridade, de que aquele povo andasse em santidade. Ou seja, a palavra de Deus, ela traz vida ao povo de Deus. E é isso, então, que o Mark Dever vai dizer. Ele vai falar exatamente sobre isso. Ó. Para o cristão, a velocidade do som, a palavra que ouvimos, é, em certo sentido, maior que a velocidade da luz. Ou seja, as coisas que nós podemos ver. E como se neste mundo corrompido, víssemos o futuro primeiramente por meio dos ouvidos e não por meio dos olhos. Não é isso? Quando você lê Apocalipse e você não está ouvindo, você não está vendo nada, né? Às vezes você não consegue nem entender, não é o que João está querendo dizer ali. Mas os seus ouvidos ouvem a palavra de Deus e isso vai trazendo ao nosso coração fé. Isso vai trazendo ao nosso coração vida. Isso vai, então, renovando o nosso coração a partir do momento, então, que nós lemos a palavra de Deus. Talvez um texto, né, que mostre isso claramente é aquele texto lá de Ezequiel, capítulo 37, os versos de 1 a 6. Eu quero que os irmãos abram lá para mim, por gentileza. Só para a gente ir contextualizando, Ezequiel, capítulo 37, os versos de 1 a 6, os irmãos lembram que nesse texto, então, o profeta é levado nesse vale dos ossos secos, né? Esse vale representa exatamente a morbidão espiritual do povo de Israel. Mostra exatamente o estado calamitoso, né, de esfriamento espiritual que o povo de Deus estava enfrentando. E qual era uma das causas, então, desse esfriamento do povo de Israel? Vocês lembram? Por que o povo de Israel estava frio espiritualmente? Vocês não tomaram café hoje, não? Isso, porque eles estavam longe, né? Não estavam aguardando os mandamentos de Deus. E é isso que acontece, né, gente? Quando a gente não guarda a palavra de Deus, o que é que acontece conosco? Vai se afastando. Eu sempre costumo usar aquele exemplo, né? Se você deixar de comer um dia, talvez você não sente muita falta, né? Mas se você ficar sem comer 2 dias, você já começa a perceber que o negócio vai apertando, né? Se você resolver ficar 1 semana sem comer, talvez chegue na sexta-feira assim, você já está meio mole, né? Você já tá meio sem forças. Se você ficar 1 mês sem comer, hein? Sem comer nada, hein? Nem um cuscuz com ovo. Ficar assim 1 mês sem comer um pão de queijo, nada. Nem um café com leite, nada. Se você ficar 60 dias, né, seu corpo começa a procurar alguma fonte de energia, e aí você começa a emagrecer, começa a passar mal e por aí vai. E às vezes nós achamos que podemos ficar 1 semana, 1 mês, 2 meses. Tem crente que fica 6 meses, fica 1 ano sem ler a Bíblia, né? Sem ler a palavra de Deus, e fica numa inanição espiritual tremenda, né? Por quê? Porque não está se alimentando da palavra de Deus, né? E quando você percebe, você está fraco espiritualmente, você cai em tentações, às vezes você não consegue orar, você não consegue enfrentar as lutas e as tribulações, a sua fé está fraca, né? Exatamente porque lhe falta aquilo que é essencial, que é a palavra de Deus. Veja aí Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me, profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi o quê? A palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis.
porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então veja que a solução, a direção que Deus dá a Ezequiel é que ele fale o quê? Profetize a palavra de Deus. Diga aquilo que eu vou dizer a estes ossos. Você já imaginou, gente? O profeta no meio de ossos, e ele profetizar a ossos secos que estão ali diante dele, e profetizar a palavra de Deus, né? Falar então aquilo que Deus quer, aquilo que Deus deseja. Às vezes o pregador também tem isso, né? Ele está diante de um monte de ossos secos, né? De pessoas que estão mortas, estão às vezes como Israel, né? Longe de Deus, secos, sequíssimos, precisando de fato ouvir a palavra de Deus. Mas veja aí mais adiante, eu vou colocar o texto aqui para os irmãos, vou pedir para que os irmãos então leiam para mim, por favor. Vamos ler lá? Então profetizei. Mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então eu destaquei ali duas vezes então que Ezequiel fala, eu profetizei segundo aquilo que me fora ordenado. Em outras palavras, Ezequiel está dizendo, eu não preguei a coisa da minha cabeça, eu não tirei o sermão da minha cachola, eu falei a palavra de Deus, e foi a palavra de Deus que trouxe vida. Então vejam, irmãos, como a palavra de Deus, então, ela é poderosíssima. E ela é o único instrumento, então, que Deus usa para trazer vida aos nossos corações. É aquilo que pode, então, ressurgir os mortos, fazer com que eles ouçam, de fato, aquilo que Deus deseja. É assim, então, que Deus faz com o seu povo. Quando Ele quer reavivar o seu povo, quando Ele quer trazer avivamento aos corações, Ele usa a sua palavra para trazer vida. Quando ele quer fazer o contrário é a mesma coisa, tá? Quando ele quer trazer juízo, quando ele quer trazer uma disciplina sobre uma igreja, a primeira coisa que ele faz é tirar a palavra dele. É afastar, então, o pregador que é fiel à Escritura, né? E trazer alguém que, de fato, não fala a respeito da palavra de Deus. Então, veja, em resumo, o que a gente vai ver ali no texto de Ezequiel, no verso 11 você vai ler, pereceu a nossa esperança. E aí no verso 14 vai dizer, porém em vós o meu espírito e vivereis, é o que Deus disse. Então, uma igreja que quer ser uma igreja saudável, ela não precisa de movimentos, ela não precisa de abraçar a última moda, né, evangélica, ela não precisa trazer um pregador famoso, um cantor famoso, ela não precisa articular-se para que ela alcance então aquelas pessoas. Não, pastor, vamos fazer isso, vamos pintar a igreja assim, vamos pintar a igreja assado, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque aí a gente atrai os jovens, a gente atrai fulano de tal, a gente traz o grupo X, o grupo Y, olha, a igreja tal está fazendo isso e lá está crescendo, então vamos fazer igual, vamos repetir essa receita de bolo porque vai dar certo aqui. O que a igreja saudável precisa é o quê? A palavra de Deus. Irmãos, se a palavra de Deus não é capaz de trazer as pessoas e fazê-las converter-se,
nada mais pode trazer. E quando nós muitas vezes caímos nesse modismo, nós muitas vezes trazemos pessoas, quando na verdade essas pessoas não são realmente convertidas. E aí, às vezes, na primeira tribulação, no primeiro problema, na primeira dificuldade, essas pessoas acabam se esvaziando, deixando a igreja, e a igreja então vai se esvaziando. Então veja, Deus reviveu Israel por meio da sua palavra, tá? Então veja que isso então nos conduz àquilo que nós podemos encontrar já no Novo Testamento. Cristo é a palavra encarnada que traz vida. Você vai encontrar, por exemplo, João 1, os versos de 1 a 4, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então, aqui João está dizendo, Cristo é o Verbo, ele é a palavra de Deus encarnada, e ele traz o quê? Vida. Vida. É isso que João está dizendo. Você vai encontrar também lá em Marcos capítulo 1, os versos 31 a 38, diz assim, Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas, e nas sinagogas deles, e expelindo os demônios. Então veja que Cristo, então, é essa palavra encarnada que traz vida. O autor de Hebreus vai dizer, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, Cristo é a palavra de Deus. E é a palavra, então, que traz vida aos nossos corações. Mark Dever, então, vai dizer o seguinte, eu vou pedir os irmãos para lerem para mim, por gentileza. Vamos ler lá mais uma vez? Podemos tentar... Encontramos pessoas que se sentirão estimuladas com projetos de construção ou com a identidade denominacional. Podemos tentar criar um povo centralizado em uma série de grupos de assistência social, onde cada pessoa se sente amada e cuidada. Podemos tentar criar um povo em torno de oportunidades sociais para jovens mães, ou ao redor de encontros para solteiros. Podemos até tentar criar um povo centralizado na personalidade do pregador. E Deus pode certamente usar todas estas coisas, mas em última análise, o povo de Deus, a igreja de Deus, pode ser criado tão somente em torno da palavra de Deus. Então esse é o primeiro ponto, então, que a palavra de Deus traz para nós, quando nós colocamos, então, ela como esse tema central da igreja saudável. A segunda coisa, então, que ele vai dizer, é que a palavra de Deus, então, ela tem poder para nos santificar. Então ela não só traz vida, mas ela também santifica as nossas vidas. Veja então que nós vamos encontrar lá em 2 Crônicas, capítulo 34, eu queria que você abrisse esse texto lá, nós não vamos ler, mas eu queria chamar a sua atenção para algumas coisas interessantes nesse capítulo aí de 2 Crônicas, capítulo de número 34. O verso de número 1 diz assim, tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Você vai encontrar no decorrer, então, desse capítulo 34, a gente não vai ter tempo para lê-lo todo, mas é interessante aqui a maneira, então, como Deus usou esse rei Josias. Você sabe muito bem como é que acontecia naquela época, né? Vinha um rei bom,
então ele restaurava o culto a Deus, quebrava os ídolos que o povo havia erguido, restaurava o culto, e ele então reinava ali por um período. Depois vinha um rei mau, aí o rei mau desfazia tudo, né? Parece até como nos dias atuais, né? Então vem um, faz uma coisa boa, e vem outro, desfaz tudo. Às vezes na igreja acontece isso também, tá? Então é isso que vai ser mostrado aqui. Mas especialmente Josias, você vai perceber diversas coisas que ele fez aqui no período do seu reinado. Mas deve nos chamar a atenção exatamente aquilo que nós já lemos aí no verso de número 21, que está aí no nosso slide. Porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram as palavras do Senhor para fazerem tudo quanto está escrito neste livro. Então, o povo tinha abandonado a palavra de Deus. Eles tinham abandonado o culto, eles tinham abandonado a presença de Deus, eles nem sequer ligavam para a Bíblia. Né? Eles nem ligavam para a Torá, né? Porque não tinha o Novo Testamento naquela época. É igual alguns crentes hoje, né? Chega em casa e joga a Bíblia lá do lado e simplesmente não pega mais na Bíblia, né? Não liga para a Escritura, não se importa com aquele texto sagrado. Né? Mas se você vai considerando aí, você vai ver que a partir do verso de número 3, Josias, então, ele purifica o templo e ele também purifica o culto. Ele acha o livro da lei. Ele, então, chora diante de Deus exatamente por causa dessa situação. Se você perceber, então, aí no verso de número 8, você vai ver, então, que o rei, ele repara o templo. Ele restaura o culto. Ele coloca, então, as pessoas de novo para cultuarem a Deus. No verso de número 32 e 33... diz assim: todos os que se achavam em Jerusalém e em Benjamim anuíram a esta aliança, e os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus de seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se achavam em Israel, os obrigou a servirem ao Senhor seu Deus. Olha, uma coisa boa para fazer aqui também, né? Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Veja que, mais um pouquinho adiante, já no capítulo 35, você vai encontrar que o povo, presta atenção, o povo nem a Páscoa mais celebrava. Porque eles tinham abandonado a Bíblia. Eles tinham abandonado a Escritura. Você imagina o povo de Israel não celebrar a Páscoa? Que era exatamente aquela festa, aquela cerimônia que contava a história da sua libertação, e agora o povo simplesmente tinha se esquecido disso. Eles não lembravam mais da Páscoa, eles não a celebravam mais. E eles não só estavam esquecendo da festa, não era só a festa que estava em jogo, era o próprio Deus libertador. É como se eles estivessem dizendo: não, a gente não se importa com isso. Isso é coisa do passado. Já viu alguém dizer assim? Isso é coisa que não se faz mais, pastor. Isso é coisa antiga. Não, a gente não celebra mais isso. A gente não quer ficar se lembrando do passado. A gente quer coisa nova. Então esse povo havia se esquecido. E Josias então restaurou a Páscoa. E ele fez tudo isso a partir de quê, irmãos? A partir do livro da lei. Quando ele então tomou conhecimento do livro da lei, da palavra de Deus, isso levou o povo à santificação. E qual era a santificação? A restauração do culto, a restauração do templo, a celebração da Páscoa. Então foi isso que o povo fez. Eles então retomaram todas essas coisas. O verso 18 do capítulo 35 vai dizer: nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel. E nenhum dos reis de Israel celebrou tal Páscoa, como a celebrou Josias com os sacerdotes e levitas. E todo o Judá e Israel, que se achavam ali, e os habitantes de Jerusalém, no 18º ano do reinado de Josias, se celebrou esta Páscoa. Então veja o que a palavra de Deus fez. Trouxe santidade à vida do povo. Restaurou a vida deles, restaurou o culto. E é assim, então, que a palavra de Deus faz também a nós. Então, a palavra de Deus, ela também santifica os crentes. Veja que quando Jesus ora, ele vai dizer: santifica-os na verdade. Ele vai dizer o quê? A
tua palavra é a verdade. É a palavra de Deus que nos santifica. Lembra que nós falamos sobre os 10 mandamentos? Que eles mostram o padrão de Deus para nós. Quando a gente olha então para a palavra de Deus e a gente olha para nós mesmos como num espelho e a gente não percebe as nossas máculas, nós percebemos a dureza do nosso coração, nós percebemos a falta de perdão, a falta de bondade, a falta de misericórdia, nós percebemos que muitas vezes as nossas bocas falam mais do que se deveriam falar. Exatamente tudo isso trazido à luz da palavra de Deus. Não é um conceito moral, não é um padrão social, mas é aquilo que a Escritura traz para as nossas vidas. Por isso, então, ela vai nos santificando. Veja, então, que Paulo também vai dizer isso, né? Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água e pela palavra. Pela palavra é a santificação, então, que é trazida a nós. Vou pedir também os irmãos para lerem, por favor, a citação de Mark Dever. Mais uma vez, uma igreja saudável Isso, tá? E por fim, então, ele vai trazer mais uma questão relacionada, então, à centralidade da palavra, e ele vai dizer, então, sobre o papel do pregador e a palavra de Deus. Então, uma das primeiras coisas que ele fala, então, nesse ponto, é que nós devemos procurar uma igreja que pregue a palavra de Deus. Lembra que nós falamos aqui agora há pouco sobre o que torna uma igreja saudável, o que muitas vezes nós devemos procurar numa igreja. E às vezes, infelizmente, a primeira coisa que alguns crentes procuram não é se essa igreja é uma igreja fiel à pregação da palavra de Deus. No nosso mundo, né, que nós vivemos atualmente, as pessoas às vezes estão atrás de um conforto, elas estão atrás de uma boa música, elas às vezes são levadas a ir para aquela igreja porque é a igreja do momento, é a igreja bam, é a igreja tal, tem aquela figura, né, que muitas vezes atrai os indivíduos então para aquela comunidade. Às vezes as pessoas vão para aquela igreja porque existe ali um movimento ou um grupo específico, ou às vezes a gente são coisas nossas, né, subjetivas do nosso coração. A gente fala assim, não, eu vou para essa igreja porque eu me sinto bem lá, né, eu me sinto assim, eu me sinto assado, nem que seja a preço de que a palavra de Deus não seja pregada, né? Às vezes você se sente bem numa igreja, a igreja tem todas essas coisas que eu acabei de mencionar e elas não são ruins em si mesmo, volto a dizer, mas às vezes falta aquilo que é central, que é a pregação da palavra de Deus. Às vezes o que você tem é uma teologia coaching, às vezes o que você tem é uma pessoa ali que está simplesmente motivando as coisas do seu interior, ela está simplesmente confirmando aquilo que você tem no seu coração, né? Muitas igrejas, às vezes eu não vou dizer nem que intencionalmente fazem isso, né? Mas levam alguns cristãos a aumentar o seu desejo por ganância, por dinheiro, por prosperidade, né? Então a pessoa já tem esse intuito, né? Já tem esse desejo de progredir financeiramente, então vai para uma igreja e ali ela é incentivada a buscar ainda mais essas coisas, né? Então o pregador, ele deve ser comprometido com a palavra de Deus e ele anuncia apenas uma verdade absoluta. E olha como isso é didático, irmãos. Por que muitas vezes na igreja você não tem um momento assim de... Vamos compartilhar a palavra, né? Como se eu chegasse aqui no domingo à noite e eu
dissesse ali uma série de afirmações e eu abrisse então agora para cada um de vocês falarem. Vamos agora, cada um vai falar sobre aquilo que eu acabei de mencionar. Então, cada um dava ali um pitaco, né? Ou acrescentava ou tirava do sermão do pastor. Pronto, fechamos aquele ponto. Vamos para o segundo. Aí o pastor gastava ali mais um período e dizia, irmãos, agora vocês vão falar. E aí você dava lá mais uns 2 ou 3 pitacos, né? Mudava alguma coisa da pregação, né? Ou até fazia uma nova pregação. E aí nós fechássemos aquilo ali de novo e fizéssemos isso como se fosse ali uma discussão teológica ou doutrinária no momento da pregação. Por que que muitas vezes é só o pastor que fala? Vocês nunca pensaram sobre isso? Porque é a voz de Deus. Tem uma igreja, não sei exatamente aonde, que eles colocaram assim no púlpito, né? Aqui bem na frente assim, eles colocaram: queremos ouvir Jesus. Por quê? Porque o pregador, ele fala em nome de Deus. E a pergunta é, quem vai discutir com Deus? Quem vai levantar e dizer, Deus, é o seguinte, o senhor está falando isso aí, mas deixa eu fazer um negócio aqui, vamos sentar aqui, deixa eu dar a minha opinião sobre isso, Senhor. Veja, no mundo moderno, ou no mundo em que nós vivemos, ou talvez lá no seu trabalho, você tem grupos lá de trabalho, onde você discute lá sobre um assunto, e aí vocês tentam entrar num consenso para que vocês façam aquilo ou aquilo outro da melhor maneira possível, né? A pregação, ela tem um sentido de que é Deus quem está falando, por isso que nós estamos ali, não passivamente, né? A ideia não é que você fique ali passivo, mas você está ali ativamente ouvindo aquilo que Deus está falando. E quando nós ouvimos aquilo que Deus está falando, a nossa resposta tem que ser, sim, Senhor, faremos como nós ouvimos. Sim, Senhor, obedeceremos a Tua palavra. Por isso, irmãos, que quando nós temos recepção de novos membros na nossa igreja, e hoje à noite a gente vai ter isso, uma das perguntas que nós fazemos aqueles que estão sendo recebidos vocês serão submissos à sua liderança enquanto estas forem fiéis à palavra de Deus? A resposta é sim. Eu quero ser fiel à minha liderança enquanto essa for fiel à palavra de Deus. Então, o que torna o pregador um pregador com autoridade? Não é aquilo que ele fala, mas é segundo aquilo que ele fala. Se ele fala segundo a palavra de Deus, se ele fala segundo a vontade de Deus. Então, se o pregador ele fala para você o seguinte, olha, a partir de hoje, você tem que vir para o culto da Santa Ceia e só vai participar da Santa Ceia quem estiver vestido de branco. Quem não estiver vestido de branco, não vai participar. Eu estou dizendo que vai ser assim. Não estou dizendo que vai ser, tá? Mas estou dando um exemplo. Você tem todo o direito de dizer, eu não vou respeitar essa decisão, pastor. Por quê? Porque isso não tem base na Escritura. Isso não tem base bíblica para isso. Ninguém pode ter a sua consciência tomada se não for por meio da palavra de Deus. Agora, preste atenção. Uma vez que a pregação é de acordo com a palavra de Deus, não cabe a nós questionarmos. O que nós devemos fazer é obedecer. É dizer, Senhor, diante daquilo que eu ouvi nesta noite, o que eu peço ao Senhor, que me ajude a fazer a Tua vontade, a fazer o Teu querer. Porque nesta noite eu ouvi a Tua voz e cabe a mim então responder ao Senhor de maneira afirmativa. Veja então, irmãos, como a pregação é algo sério. Veja como a pregação é algo solene. Veja como a pregação é algo extremamente importante. Nós não estamos ouvindo a voz do pregador, nós estamos ouvindo a voz de Deus através da sua palavra. Nós estamos ouvindo aquilo que Deus está desejando para nós. Então veja que, nesse sentido, né, a palavra de Deus vai nos dizer, e Mark Dever então vai trazer isso para nós, ele vai dizer assim, olha,
não deve causar surpresa ouvir que a pregação correta e expositiva da palavra de Deus é a fonte de crescimento da igreja. Ele vai dizer, estabeleça um bom ministério de pregação expositiva e veja o que acontece. Esqueça o que dizem os profissionais de crescimento da igreja. Observem pessoas famintas terem as suas vidas transformadas, à medida que o Deus vivo fala com elas por meio do poder de sua palavra. Leia em casa, irmãos, e marque quantas vezes você vai ver na igreja em Atos. Crescia a palavra de Deus e a igreja se multiplicava. Ou o contrário, a igreja crescia e a palavra multiplicava. Qual era o segredo do crescimento da igreja primitiva? Era a pregação da palavra de Deus. Quanto mais a igreja pregava, mais a igreja crescia. Quanto mais a palavra de Deus se espalhava, mais a igreja em Atos crescia. Então é isso que o Mark deve estar dizendo para nós. Veja então alguns textos da Escritura. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Paulo está dizendo, as pessoas vão ser salvas pela loucura da pregação, pela pregação da palavra de Deus. Ainda Paulo vai dizer lá em Romanos 10:8, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Um pouquinho mais adiante, então, no verso 17, ele vai dizer, e assim a fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Cristo. Veja aqui no verso anterior, ele diz que a palavra da fé, agora ele está dizendo, é a palavra de Cristo. E é isso, então, que gera fé no coração das pessoas. Hoje à noite eu vou falar sobre isso. Às vezes a gente quer dar conselhos para as pessoas. A gente quer que as pessoas se amoldem a padrões morais. Mas o que elas precisam, irmãos, é da palavra. É a Escritura, é a Bíblia, é o ensino de Cristo, são as verdades do Evangelho que essas pessoas precisam para que elas sejam salvas. Você pode dar bons conselhos, não tem problema nenhum. Mas fundamentalmente, essencialmente, o que essas pessoas precisam é da palavra. Só ela, então, pode trazer vida, só ela pode, então, transformar os corações que estão endurecidos. Então, nesse sentido, para nós partirmos para o final, o Mark Dever vai dizer, afirmamos que cremos na Bíblia como a palavra de Deus, que Deus nos fala na Bíblia, mas a ignoramos com frequência e a deixamos de lado, recusando-nos a gastar tempo pensando sobre ela. Em vez disso, nossas vidas estão absorvidas em si, como ir jantar com um amigo, assistir à televisão, ler outros livros, exceto a Bíblia. Nenhuma dessas coisas é má em si mesma. O que significa dizer que a Bíblia é a palavra de Deus? Significa ouvi-la e dar-lhe atenção. Então veja bem, quando nós nos reunimos aqui no domingo à noite, você não tem que orar simplesmente para dizer assim, Senhor, abençoa o pastor essa noite, que ele não fale tanta besteira, fale mais da tua palavra, Senhor. Ilumina aquele homem, para que ele fale a tua palavra, que ele não fique contando história, mas que ele seja usado pelo Senhor para falar a tua palavra, Senhor. É isso que você tem que orar. Mas ao mesmo tempo você tem que orar dizendo o seguinte, Senhor, abre os meus ouvidos, que eu não seja um cabeça dura, que o meu coração não esteja endurecido, que eu não fique prestando atenção em outras coisas, que eu não fique preocupado, Senhor, no que eu vou fazer amanhã, mas que eu esteja atento àquilo que o Senhor vai me falar nessa noite, Senhor. Abre o meu entendimento, Senhor, para que eu possa compreender aquilo que o Senhor tem a falar nessa noite. É assim que a gente tem que orar, para que a gente ouça bem aquilo que Deus está então dizendo e falando aos nossos corações. Então nós podemos concluir partindo então para essa pergunta que nós fizemos no início. Então o que faz uma igreja saudável? Mark Dever então vai dizer que a mensagem pregada, a palavra de Deus, ela faz isso muito mais do que estacionamento, bancos, programas, berçários, músicas e todas as outras coisas, até mesmo sobre o próprio pregador, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o que Mark Dever está dizendo para nós é que essa primeira marca é o que de fato
torna uma igreja saudável. É a palavra de Deus, é o compromisso, então, que a igreja tem com o ensinamento da Escritura. Dito isso, então, irmãos, nós podemos partir para alguns momentos de perguntas ou alguma consideração que algum irmão ou irmã queira fazer. Nós temos alguns minutinhos, aproveitem. Estou achando que a gente vai ter que servir café da manhã aqui, todo dia, todo domingo. Já vai chegar aí, dona Joaninha, porque a dona Ivânia levantou a mão ali. Mas a sua vaga já está guardada. Tá ligado. É só um questionamento com relação à essência dessa questão, né? O papel, as marcas de uma igreja saudável. Se a gente for no senso estrito do significado da palavra igreja, na verdade, como o povo de Deus, como os eleitos de Deus, não tem como a gente avaliar essa questão de marca de uma igreja saudável, né? Então, nós estamos avaliando apenas as marcas de um ajuntamento dos possíveis eleitos de Deus, né? E outra questão é que a gente está avaliando também a questão de templo, mas que a igreja verdadeira, nós não temos como dar as marcas da igreja verdadeira, porque essas marcas são aquelas que Deus já colocou. Então, marcas de uma igreja saudável, isso me deixa um pouco assim apreensiva no sentido do que é que nós estamos avaliando. Qual é a verdadeira avaliação? Porque por causa do significado da palavra igreja. Nesse sentido. Aqui a gente está avaliando só a questão de templo e ajuntamento de povo, e não a verdadeira igreja. Então, veja bem, a gente tem aí duas questões, né? A igreja invisível, né, que é de fato a igreja verdadeira, a igreja militante, ela não está completamente desconectada da igreja visível. Ela se expressa em várias denominações, nas igrejas que a gente vê, os templos que a gente vê erguidos por aí afora, né? Então, nós temos diversas denominações que são a expressão dessa igreja invisível. Certamente, dentro da igreja visível, tem aqueles que não são os verdadeiros crentes, né? Tem os não salvos, né? Tem o joio no meio do trigo, certamente tem. Mas a igreja visível, ela é essa expressão da igreja invisível. Então, os verdadeiros crentes, eles se reúnem nela, né? Eles buscam a Cristo nela. Cristo, então, usa essa igreja visível, inclusive, para demandar o seu reino, né? Para dar continuidade à sua obra. Por isso nós pregamos o Evangelho, por isso a gente anuncia as boas novas, por isso que nós enviamos os missionários e por aí vai. Então, essas marcas, sim, de fato, elas são as marcas da igreja visível, mas ela evidencia exatamente aquilo que são os verdadeiros crentes, né? Então, o que se espera de uma igreja visível? São essas marcas, são essas atribuições que são próprias dos verdadeiros crentes, que é exatamente a questão que a gente mencionou hoje, né? Que é a questão, então, da pregação da palavra de Deus. A gente vai mencionar outras marcas, né? Eu já mencionei aqui no início, alguns falam das 3 marcas de uma igreja verdadeira, né? Que é a pregação da palavra de Deus, a administração dos sacramentos e a disciplina bíblica. Exatamente para que a gente possa evidenciar de maneira visível quem são essas igrejas, digamos, que expressam essa igreja invisível. Não é que essa igreja é perfeita, não é que essa igreja não tem problemas, né? Mas se não tem essas marcas, certamente a gente não pode considerá-las como uma igreja cristã, por exemplo, né? Porque essas igrejas estão completamente afastadas dessas marcas que a gente vai mencionar por aqui. Então, isso serve, inclusive, dona Ivânia, como é que eu posso dizer? Como uma espécie de um termômetro, né? Até para que a gente possa avaliar se aquela igreja visível realmente é uma igreja onde há um ajuntamento de crentes verdadeiros, né? Se aquela igreja realmente está caminhando naquilo que Deus
deseja para ela. Embora eu concorde com a senhora, né, que no final das contas somente Deus sabe quem são esses verdadeiros crentes, né? Mas a gente precisa expressar isso visivelmente, né? Mas ali eu estou usando o termo igreja, eu estou pensando exatamente nessa expressão visível, né? Isso. Então, a senhora, não tinha denominação. Mas, por exemplo, eles se reuniam, eles tinham a pregação da palavra de Deus, a senhora vai encontrar lá, a senhora vai encontrar a administração dos sacramentos, você vai ver, por exemplo, a questão da disciplina, no caso de Ananias e Safira, você encontra. Depois você vai ver Paulo determinando a igreja em Corinto que eles também pratiquem isso lá, né, a disciplina, com aquele caso daquele jovem lá que dormia com a madrasta. Então, são marcas que a gente vê na igreja. Agora, a igreja de Atos não era perfeita, né? Eles tinham problemas lá, né? O próprio Ananias e Safira foi um problema, né? Foi a primeira crise que a igreja enfrentou foi com eles, né? Você vê Paulo brigando com Barnabé por causa de Silas, né? Então você vê que eles por causa de João Marcos, né? Então você vê que existiam problemas na igreja. Você vê a própria igreja em Corinto, que era uma igreja bem complicada, né? Você vai ver a igreja em Filipos, que existia entre eles lá duas irmãs da SAF que estavam brigando entre elas, né? Então existiam, né? Existiam essas questões, né? Você encontra Paulo demonstrando que existiam pessoas que estavam abandonando a fé, que era do meio deles, como Himeneu e Fileto. Paulo inclusive diz: eu quero que Deus dê a eles a paga, né, por aquilo que eles fizeram. Então, você vê que existiam problemas, né? Assim como a igreja visível, por mais pura, por mais determinada que ela esteja nessas marcas que a gente vai evidenciar, você vai ver que tem problemas, tem dificuldades, tem pecados. E, às vezes, esses pecados são bem, como a gente costuma dizer, bem cabeludos, né? Bem difíceis de tratar, mas existe, né? Então, o que a gente busca nessas marcas é a gente, de fato, procurar, dentro de todas as possibilidades, nós evidenciarmos aquilo que de fato nós devemos ser. Então, nós falando de hoje, o que nós devemos ser? Nós devemos ser uma igreja que é centrada na palavra de Deus, né? Que põe a palavra de Deus de fato como algo extremamente importante, que é dirigida e guiada pela palavra de Deus, né? Que prega a palavra de Deus de maneira expositiva, sem medo dos textos difíceis, né? Sem ter compromisso conosco mesmo, mas temos compromisso com a palavra, né? Não naquilo que nós queremos ouvir, mas naquilo que Deus quer falar, né? E isso que é importante para nós. Tá? Eu espero que tenha ajudado nisso aí. Acho que Dona Joemi quer falar aqui. Tem que dar um microfone só para a Dona Joemi, viu? Leitura, ser ouvinte da palavra de Deus, mas o mais importante e difícil, se não fosse Espírito Santo, é praticarmos a palavra de Deus. Ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Mas você está pregando através das suas ações, da sua vida. Muitas vezes a pessoa nem fala, e a pessoa já percebe que aquela é cristã, entendeu? Eu tenho observado muito isso, porque eu sou sócio evangelizador do Estado Bíblica do Brasil há muitos anos, e converso com as pessoas, né? Tem pessoas que falam assim: eu conheço crente aí que fica falando no carnaval, bebendo cerveja, por aí tudinho, e é crente. Eu falei assim: meu bem, ela pode ser crente de nome, que pratica, ela não é. Ela não tem o Espírito Santo conduzindo a vida dela. Então, temos que dado muito cuidado com a nossa vida, que eles enxergam a nossa vida através daquilo que nós pregamos. Sim. Alguém mais, irmãos, gostaria de fazer alguma consideração, alguma pergunta? Lá atrás, o Miguel.
Nós já tivemos pessoas que frequentou aqui a igreja há algum tempo e que saiu, foi para outra igreja e sempre, uma vez eu perguntei a uma dessas pessoas, e aí, você está frequentando a igreja? Ah, lá tá, lá é animado, o pastor conta piada, o pastor é engraçado. E Terceiro, falou nada da Bíblia e tal, né? E eu tive vontade de falar, não, então você está precisando de um palhaço, né? Porque o seu problema é alegria, é um circo, alguma coisa assim. Eu, no Nordeste, estive lá, fui assistir um culto lá. O culto demorou mais de 1 hora, foi lido 2 versículos, mas o culto muito animado. Houve testemunho, houve história, houve não sei o quê. E é uma animação, então aquilo é bastante confortável, né? A pessoa passa o culto, não dá nem para cochilar, não tem jeito de cochilar. Então eu tenho a impressão que as pessoas sentem, quando vai numa igreja que é o estudo da palavra, é uma coisa mais séria, ele não é meio cansativo, cochila e tal, então ali é uma animação. Agora, o que é que fica ali? O que é que a pessoa leva daquilo ali? O que é que... Quer dizer, ele tem um momento de... É como um momento de lazer, Aham. né? E aquilo o pessoal vai lá e gosta e tal. Já tive um visitante aqui que me perguntou se aqui acontecia algum milagre. Assistiu o culto, depois a gente conversando ali fora... Se os crentes vierem todo domingo para a igreja, já é um milagre. Pois é, mas ele queria alguma coisa mais, né, que, não sei, mas a gente percebe a necessidade das pessoas quanto a isso, né? Eles querendo coisa nova, eles querendo alguma coisa que anime, alguma coisa, e aí há uma divisão aí, o que fazer, porque não é isso. A Bíblia, se você for estudar, as coisas aconteceram há 2000 anos, há não sei quantos anos. Então, eu tenho a impressão que alguns pastores, algumas pessoas, criam alguma coisa para Chamar sair atenção. da seriedade e ir para alguma coisa que traga alegria e tal. Então, parece que há uma necessidade de um show, das pessoas irem a um show e não a igreja, né? E a gente vê muitas igrejas se transformando nessa questão aí de alegria, de show, de coisa nova, de testemunha, de não sei o que mais. É. Infelizmente, Miguel, eu não sou bom contador de piada, não sei contar piada. Mas eu entendo, né, que isso parte do seguinte pressuposto. Nós, aí a gente está falando mais de uma questão de igreja local, né, cada igreja local, e falando de nós especificamente, né, da Igreja Presbiteriana do Sudoeste, nós precisamos pensar diante de Deus e diante da palavra de Deus o que nós de fato queremos ser. Se nós queremos ser uma igreja realmente bíblica, né, reformada no nosso caso, confessional, se nós queremos realmente caminhar diante daquilo que Deus tem para nós, ou se nós queremos caminhar por outros caminhos, né? Se a gente quer uma igreja um pouco diferente, né, mais light, de repente ter uma pessoa aqui, né, subindo e descendo aqui num pano, né, se a gente no nosso culto à noite a gente colocar aqui um jogo de luz, pintar as paredes de uma cor mais escura, né, tiver aqui algumas bailarinas aqui na frente dançando, né, e mexendo aqui alguns panos aqui coloridos. E aí o pastor mais despojado, ele vem com uma camiseta assim floridona, ele fala aqui umas coisas bem legais. Aí depende do que a igreja quer, do que no caso o conselho quer, né? E aí você encontra essas igrejas dessa maneira, né? Então eles querem ser assim, eles acham que é isso que é essencial, que é isso que é primordial.
e eles investem muitas vezes pesado nisso, né? Então eles criam essa identidade. Só que é extremamente perigoso. Veja, eu conheci um casal alguns anos atrás, não aqui dessa igreja, que eles frequentavam, já eram crentes há quase 4 anos, de uma igreja neopentecostal, né? E eles chegaram na época lá, e fui eu quem os discipulei para se tornarem membros da igreja, e eles não sabiam que existia Romanos na Bíblia. Romanos, eu não estou falando de Filemão, porque Filemão, às vezes, até uns crentes acham que não tem, né? Mas era o livro de Romanos, eles não sabiam que existia um livro de 16 capítulos chamado Epístola aos Romanos. Ou seja, aquele casal, em 4 anos que eles frequentavam a outra igreja, eles não tinham hábito, eles não tinham vivência, eles não tinham... Sabe quando você dirige e você já sabe como é que faz a coisa? É igual a Bíblia, né? Você pega, você já sabe, ali tá... Eu não sei onde é que é exatamente, mas eu sei que é perto de um outro maior, e aí você já vai direto, você não tem muita dificuldade de achar a Bíblia, né? Aquele casal não sabia que existia esse livro de Romanos. Então, possivelmente, não tinham acesso à Escritura, não tinham uma pregação baseada na Bíblia, era tudo possivelmente achismo do pastor, ou aquela pregação assim, né? Você já deve ter ouvido pregação assim. O pastor escolhe um texto, e aí ele prega fora do contexto, ele vai lá em Marte, e aí ele volta. Ele começou falando sobre a multiplicação dos pães, e ele terminou o sermão falando sobre a besta, lá de Apocalipse 13, né? Então você não sabe exatamente o que ele pregou. E aí é assim que funciona, né? Então, riscos existem, né? Dificuldades a gente vê por aí. Por isso que a gente está falando dessas marcas, né? Porque a igreja tem a todo gosto, né? Tem para todo tipo de freguês, tem para todo tipo de consumista, tá? Então você vai encontrar na praça aí gente que vai te oferecer todo tipo de evangelho. Mas a gente precisa saber qual é a igreja verdadeira, né? Qual é a igreja, pelo menos, que se parece mais com a igreja de Cristo. Então é por isso que a gente quer pensar sobre essas marcas, né? Não que elas vão solucionar os nossos problemas, tá? Então, se isso fosse verdade, daqui 9 semanas a gente ia ter todos os problemas resolvidos. Mas que a gente quer, de fato, caminhar dentro daquilo que Deus deseja de nós, né? Como crentes, mas também como uma comunidade de Cristo, né? Reunida aqui a cada final de semana, tá? Dona Antônia, para finalizar, e aí eu já passo para a Ana Luísa. Está saiu. Eu fui católica e católica praticante. E no meu tempo de catolicismo, eu não sabia o que era a Bíblia. Não tinha noção o que era a Bíblia. Então, só mesmo uma coisinha minha. E tem muitos crentes que também não sabem.